Olá e bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre espécies que foram consideradas extintas, mas que conseguiram sobreviver e reaparecer. Existem muitas espécies incríveis que foram redescobertas depois de serem consideradas extintas por um longo período de tempo. Vamos começar! Camaleão pigmeu de Chapman. O camaleão pigmeu de Chapman, que cresce aproximadamente 5,5 centímetros, foi detectado pela primeira vez em 1992 e não foi visto novamente na natureza até 2016. Pesquisadores do Instituto Nacional de Biodiversidade da África do Sul e dos museus de Malawi conseguiram localizar o camaleão na floresta pluvial. Nos últimos 40 anos, cerca de 80% das florestas pluviais das colinas de Malawi, onde os camaleões vivem, foram destruídas, principalmente para fins agrícolas. O camaleão é criticamente ameaçado de extinção e as populações restantes são isoladas, colocando a diversidade genética em risco. Tagarela de sobrancelhas negras. O tagarela de sobrancelhas negras é uma ave rara que foi vista pela primeira vez em 1843. O único espécime foi exposto no Centro de Biodiversidade Naturalis, na Holanda, e a espécie ficou perdida para a ciência por 170 anos. No entanto, recentemente, foi detectada na floresta de South Kalimantan, Indonésia. Fotografias foram enviadas a ornitólogos que confirmaram que se tratava do tagarela de sobrancelhas negras. Caranguejo da Serra-Leoa. O caranguejo da Serra-Leoa foi avistado pela última vez em 1955. Em 2021, Pierre Mvogo Ndongo, um pesquisador da Universidade de Douala, no Camarões, viajou para a Serra-Leoa, na África Ocidental, para procurar o animal. Durante uma expedição de 3 semanas, Ndongo conseguiu encontrar 6 exemplares com a ajuda dos moradores locais. Os caranguejos foram encontrados vivendo no interior da floresta, longe de fontes de água. Os machos têm garras e pernas rosa-púrpura e as fêmeas têm corpos roxos com pernas laranja. Selacanto. O selacanto foi encontrado pela primeira vez em 1938 na África do Sul e é uma espécie de peixe com características únicas, como uma mandíbula articulada que permite a abertura da boca para capturar grandes presas, uma coluna vertebral oleosa chamada notocorda, escamas grossas encontradas apenas em espécies extintas e um órgão sensorial eletro na sua mandíbula que provavelmente é usado para detectar presas. Acreditava-se que o selacanto havia se extinguido há 65 milhões de anos, junto com os dinossauros, mas sua descoberta causou interesse em como ele se encaixa na evolução de animais terrestres. Abelha gigante Wallace. A abelha gigante Wallace foi descoberta pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace em 1859. Ela é uma abelha enorme parecida com uma vespa com o tamanho de um polegar de adulto e foi considerado extinto até 1981, quando o entomologista Adam Mercer encontrou exemplares que agora estão em museus. Em janeiro de 2019, um grupo de conservacionistas internacionais viajou para a Indonésia e seguiu o mesmo percurso de Wallace em uma tentativa de localizar a abelha novamente. Depois da difícil viagem, o grupo conseguiu documentar o espécime vivo, reacendendo a esperança pela sobrevivência da espécie. Tartaruga de Galápagos. A tartaruga de Galápagos foi vista pela última vez há 112 anos e era amplamente considerada extinta. Uma tartaruga gigante fêmea foi descoberta em 2019 durante uma exploração liderada pelo apresentador do Animal Planet, Forrest Gallant, pela Galápagos Conservancy e pela diretoria do Parque Nacional Galápagos. Uma amostra de sangue foi enviada a geneticistas da Universidade de Yale. Uma equipe liderada pela doutora Gisela Cacconi buscou entender a origem genética da tartaruga fêmea e determinar quanto ela se aproximava da única outra tartaruga já descoberta na Ilha Fernandina. Seus descobridores lhe deram o apelido de Fernanda. Os testes de DNA estabeleceram que ela está ligada à espécie de tartaruga da ilha. Esses resultados confirmam as longas esperanças dos cientistas. Driolimnas cuvieri. O Driolimnas cuvieri é nativo do atol das Ilhas Aldabra, que faz parte das Ilhas Seychelles, conhecido como uma ave sem asas.
Eles foram completamente extintos quando o seu habitat de ilha foi submerso na água. Ele foi capaz de reevoluir quando o nível do mar caiu. Fósseis do animal foram encontrados e datados de 136 mil anos atrás, e comparados a uma espécie de cerca de 100 mil anos, o estudo mostrou que os fósseis são similares aos ossos dos Driolinas existentes hoje. A reemergência do Driolinas cuvieri é um exemplo de um fenômeno raro de iteração da evolução. Estudos realizados pelo Dr. Julian Hume, um paleontólogo de aves do Museu de História Natural, e o professor David Martill, paleobiólogo da Universidade de Portsmouth, concluíram que o fenômeno era único para o Driolinas e não foi observado cientificamente em outras espécies de pássaros. Com esta evidência, a possibilidade de uma futura iteração pode ser possível. Musaranho elefante somali. O musaranho-elefante somali é um animal parecido com um rato com pernas longas e finas, como as de uma gazela que é capaz de correr rapidamente em rochas. Ele também tem um nariz semelhante a uma tromba, como de um elefante que é usado para sugar formigas. Ele foi cientificamente registrado pela última vez nos anos 1970, mas foi redescoberto em 2019 em uma expedição a Horn of Africa por cientistas da Duke University Lemur Center da California Academy of Sciences, junto com ecologistas locais. Durante a expedição de 2 semanas, eles conseguiram observar 12 musaranhos e obter documentação científica ao vivo. Salamandra de escalada de Jackson. A salamandra de escalada de Jackson foi primeiramente descoberta em 1975 por Jeremy Jackson, e acreditava-se que estivesse extinta até que Thomas Ramos Leon, um guarda de parque em uma reserva de anfíbios recém-criada na cadeia de montanha Cuchumatanes, avistou a salamandra. Isso foi confirmado por Carlos Vasquez, herpetologista da Universidade de San Carlos, na Guatemala, com base nas fotos. A descoberta da salamandra de escalada de Jackson nas margens da reserva levou a uma expansão do parque. Asa de sabre de Santa Marta. O asa de sabre de Santa Marta é um beija-flor verde esmeralda, que é endêmico da Sierra Nevada de Santa Marta, no nordeste da Colômbia. Em 2010, Jürgen Vega, um observador de pássaros experiente, avistou inesperadamente o macho da espécie nas montanhas. Este foi apenas o segundo avistamento documentado deste beija-flor, criticamente ameaçado desde 1946, e a espécie era amplamente considerada perdida para a ciência. Muito pouco se sabe sobre esse beija-flor. Ele vive em florestas tropicais úmidas e é considerado migratório. Se alimenta de plantas. Apenas cerca de 15% das florestas nas montanhas de Santa Marta permanecem intactas, e o beija-flor foi descoberto em uma floresta sem proteção. Em conclusão, este vídeo mostrou que a natureza é repleta de surpresas e que, mesmo quando acreditamos que algum animal tenha desaparecido para sempre, ainda há esperança de que ele possa ser reencontrado. Obrigado por assistir e até a próxima!